Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Ações da Cogna aprofundam desvalorização, a maior perda do Ibovespa. A Cogna divulgou seus resultados no final da quarta-feira e na quinta-feira as ações caíram quase 12%. Será que os resultados foram tão ruins assim? Ou será que tem alguma coisa por trás que justifica uma queda tão acentuada das suas ações? É isso que a gente vai ver nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, só fazendo uma observação, eu estou gravando aqui na sexta-feira de manhã, logo depois do fechamento do pregão da queda acentuada das ações da Cogna. Por quê? Porque vários alunos do Strategy Finance Program me pediram durante o dia para analisar o que aconteceu com as ações da Cogna. Então, só para a gente começar, vamos ver o que aconteceu aqui com o comportamento das ações. Na quarta-feira, antes do fechamento do pregão, as ações estavam sendo cotadas ali a R$ 2,68 mais ou menos. Aí o que aconteceu? Saiu o resultado e no dia seguinte elas já abriram a R$ 2,51 e fecharam a R$ 2,37, uma queda de 11,9%. O que aconteceu? O resultado foi ruim? Já vou adiantar para vocês que o resultado não foi ruim. Aliás, o resultado foi muito bom. O problema é que tem algumas coisas que a gente vai analisar nesse BTC News que fizeram com que o mercado perdesse confiança nas ações. Então vamos começar aqui lendo a notícia e aí depois eu entro no detalhe, dos financials divulgados para o mercado. Então vamos ler a notícia. As ações da Cogna aprofundaram a queda e agora operam com desvalorização de 10,78%. A reportagem foi fechada antes do fechamento do pregão. Na quarta-feira, dia 20, à noite, a Companhia de Ensino Superior reportou prejuízo ajustado de R$ 373,6 milhões no quarto trimestre, revertendo um lucro de 76,1 milhões de um ano antes, devido a uma baixa contábil de imposto de renda diferido no montante de R$ 434 milhões. Segundo a Cogna, trata-se de um impacto pontual. Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui o que aconteceu. A empresa divulgou um prejuízo líquido de R$ 373 milhões, dos quais 434 milhões é imposto diferido. O que é imposto diferido? Imposto diferido é o seguinte: quando uma empresa ela vai tendo muito prejuízo e vai acumulando esse prejuízo no seu balanço, ela vai conseguir, eventualmente, quando ela começar a projetar lucro, usar essa base de prejuízo acumulado para pagar menos imposto de renda. Então você consegue abater 30% do imposto de renda que você vai pagar quando você gera lucro, usando a sua base negativa de prejuízos acumulados. Como essa reversão ela trouxe um impacto negativo para o lucro líquido, o que provavelmente deve ter acontecido é que eles tinham reconhecido um impacto positivo no passado, com uma expectativa de geração de lucro e utilização desse benefício fiscal, só que parece que a tendência ela não vai ser de lucro, vai ser de prejuízo, então tudo que você reconheceu no passado você vai ter que reverter agora. Só que qual que é o ponto fundamental? O ponto fundamental é que esse imposto diferido, ele não tem efeito caixa. Ou seja, a Cogna não está pagando esses 434 milhões que ela teve que reconhecer no resultado do quarto trimestre de 23. Então, vamos analisar em termos operacionais, porque isso daqui foi um ajuste contábil. Quando você pega a operação, aí você vai ver que a coisa foi bem melhor. Vamos lá. O EBITDA ajustado, por sua vez, subiu 17% para 552 milhões de reais no quarto trimestre de 23. A receita líquida cresceu 12,6% para 1,9 bilhão de reais e a geração de caixa operacional do trimestre saltou de 63 milhões para 240,8 milhões no trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, vocês já perceberam que teve crescimento de EBITDA, crescimento de top line e muito mais geração de caixa operacional. Então, em termos operacionais, o resultado foi bom? O resultado foi ótimo. O resultado não foi ruim, não. Vamos lá. O que aconteceu então? Agora vem expectativa de mercado e resultados da empresa. Vamos pegar aqui primeiro a opinião do pessoal lá do BTG. O BTG destacou em relatório que o balanço do último trimestre da companhia veio abaixo das suas projeções, com resultados que foram poluídos por vários itens não recorrentes. Devido aos pagamentos de juros ainda altos, o fluxo de caixa livre atribuído aos acionistas ficou apenas ligeiramente acima do ponto de equilíbrio, com a dívida líquida reduzida em apenas 30 milhões em relação ao trimestre anterior, totalizando 3,27 bilhões de reais, escrevem os analistas do BTG. E o Citi, vamos ver?
O Citi informou que a Cogna teve resultados operacionais em linha com o esperado no quarto trimestre, com destaque para a geração de caixa, mas ainda muito afetados por itens não recorrentes dos mais diversos tipos. Os analistas Leandro e Renan escrevem que o lucro líquido limpo da Cogna, em 54 milhões, ficou abaixo das estimativas de 66 milhões, mesmo com o EBITDA recorrente ficando acima do esperado. Então aqui já tem o primeiro efeito que justifica essa queda acentuada. O mercado estava esperando um resultado melhor do que o que foi divulgado. Então, quando você tem uma expectativa que não é atingida, você vai corrigir os seus modelos financeiros de valuation numa expectativa menor, vai projetar esse negócio para o futuro e aí vai ter que fazer um ajuste na ação. Geralmente, quando a expectativa não é atingida para baixo, o valor da ação tende a cair, que é o caso aqui. Então, vamos entender agora como que foram os resultados financeiros divulgados para o mercado. Então, a gente já sabe um efeito que fez essas ações caírem, que é o quê? Expectativa de mercado, os analistas não gostaram do resultado porque estavam esperando mais. Beleza. Agora vamos lá. Vou pegar os financials. Eu vou mostrar para vocês o resultado do quarto trimestre de 23 comparado com o quarto trimestre de 22 e depois a gente faz uma análise integrada do ano de 2023 fechado. Então vamos lá. Ó. Receita líquida cresceu 12,6%. Então, receita cresceu 1,9 bilhão de reais. A margem EBITDA passou de 17,4% para 28%. Um crescimento de 10,6 pontos percentuais na margem EBITDA. No lucro líquido, como a gente viu, teve um prejuízo, né? Então, prejuízo de 397 milhões contra um prejuízo de 203 milhões em 2022, quarto trimestre, né? Então, aqui piorou mesmo, mas a gente sabe que foi de imposto diferido. Agora, geração de caixa, pessoal, passou de 63 milhões no quarto trimestre de 22 para 240 milhões no quarto trimestre de 23, um crescimento de 282% na geração de caixa operacional. Então, em termos operacionais, a empresa foi bem no quarto trimestre? Foi muito bem. E no ano de 2023, vamos ver? Receita, crescimento de 15,8%, chegando a 5 bilhões 895. A margem bruta aumentou de 28,7 para 29,4. O EBITDA aqui, ele cresceu, a margem EBITDA cresceu de 25,9 para 30,4, ou seja, um crescimento de 4,5 pontos percentuais. E a empresa ela diminuiu o seu prejuízo líquido de 528 milhões para 492 milhões. Então, quando você pega o ano fechado, em termos operacionais, a empresa foi muito bem. E a geração de caixa? A geração de caixa aumentou 65,4%, chegando a 893 milhões de reais contra 540 milhões de reais. Então, a gente já viu aqui que os resultados foram muito bons. Vamos pegar por unidade de negócio. Como a gente sabe, a Cogna é dividida em 3 unidades de negócio. A primeira é Kroton, que é a mais significativa, que é ensino superior. Tem a Vasta, que tem sistema de ensino e ensino médio e inicial ali. E também tem a Saber, que tem a parte da editora e também uma rede de inglês, de escolas de inglês. Né? Bom, vamos pegar aqui a Kroton. A Kroton ela teve uma estratégia muito interessante em 2023. Ela trabalhou com um aumento de número de alunos, mesmo abrindo mão de ticket médio, principalmente nas suas unidades de cursos presenciais. Por que isso, pessoal? Porque curso presencial você tem todo o custo fixo do real estate. E você tem um professor, etc. Se você trabalha com uma turma que você tem 40 alunos, só que a sala tem uma capacidade de 60 ou 80 alunos, você está pagando por 60 e 80 alunos, só que você está tendo receita de 40. Então, quanto mais aluno você coloca, maior a sua eficiência em diluição de custos fixos, o que vai melhorar, obviamente, as margens da companhia. Só que para você fazer isso, qual que foi a estratégia? A Kroton, no segundo semestre, ela trabalhou com um ticket médio 5,6% abaixo do que ele tinha trabalhado no segundo semestre de 22. No entanto, ele teve um aumento de quantidade de alunos de 7,3. Será que compensou? Quando você multiplica, né, o ticket médio com a quantidade de alunos, o faturamento do segundo semestre de 23 foi 1,3% maior do que em 2022. Então essa estratégia ela foi muito boa. Por quê? Porque aí você consegue diluir melhor os seus custos fixos. Então, eles tiveram um aumento de produtividade por campo quando você pega a métrica, quantidade de alunos por campo. Passou de 2.008 alunos para 2.096. E aí você tem todos os efeitos de diluição de custo fixo que eu expliquei para vocês.
Na unidade de ensino superior, que é a Croton, tem um segmento que é medicina. Medicina é ótimo porque eles trabalham com tickets médios muito acima da média dos outros cursos. A receita dessa unidade cresceu 26,6% no trimestre, chegando a 194 milhões de reais, e no acumulado do ano, um crescimento de 25,2%, chegando a 694 milhões de reais. O EBITDA, ele cresceu 41,7% no ano, chegando a 323 milhões de reais, com uma margem EBITDA muito melhor, porque o ticket médio é muito superior ao dos outros cursos. 46,6% de margem EBITDA, comparado com 41,1% em 2022. Só que tem um problema. Essa unidade de negócio, ela só consegue crescer conforme a autorização do MEC, né? Então, não é só com estratégias comerciais que você vai conseguir aumentar a quantidade de receita, porque você precisa da autorização do MEC para criar novas vagas em medicina e, por consequência, melhorar essa unidade de negócio, né? Então, vamos ver aqui no agregado? No agregado, o que aconteceu em 2023? A receita bruta cresceu 7,8%, chegando a 5 bilhões 149, e a receita líquida cresceu 8,8%, chegando a 3 bilhões 640. Como eu mostrei para vocês, é a unidade que mais representa de receita da Cogna como um todo. Margem bruta, naquela estratégia que eu expliquei para vocês, cresceu de 78,2% para 79,5%, um crescimento de 1,3 ponto percentual. E a margem operacional, ela cresceu também quase um ponto percentual, passou de 34,4 para 35,3. EBITDA recorrente aqui, ele cresceu 12,7%, chegando a 1 bilhão 144, com a margem EBITDA real crescendo 1,8 pontos percentuais, passando de 27,4 para 29,2. Então a gente viu que o resultado operacional da Croton, que é a unidade que mais representa do resultado da Cogna, foi muito bem em 2023. Outra coisa que é interessante para a geração de caixa, eles tiveram uma melhoria sensível no prazo médio de recebimento dos alunos. Eles trabalhavam com 54 dias na média no quarto trimestre de 22, agora foi para 44 dias, ou seja, uma redução de 10 dias, e aumenta a geração de caixa por consequência, sem prejudicar o índice de cobertura dos contas a receber, ou seja, a possível inadimplência. Era 68,8% em 2022, foi para 68,1% em 2023. Então isso daqui é interessante porque você está conseguindo aumentar a receita, melhorar as margens e ainda melhorar a geração de caixa operacional, fazendo um recebimento mais curto do que você tinha em 2022. Então a unidade Croton em 2023 foi muito bem. E a Vasta, vamos ver? A Vasta foi o seguinte: receita líquida cresceu 17,6%, chegando a 1 bilhão 486. A margem bruta ela caiu um pouco de 63,6 para 61,8 e a margem operacional ela cresceu de 30,1 para 31,6. Ou seja, a margem EBITDA recorrente passou de 27,3 para 28%, um crescimento de EBITDA recorrente de 20,8%. Então a Vasta ela também foi bem. Ela teve uma queda de margem bruta, até porque a diluição de custos fixos é menos eficiente nessa unidade do que lá na Croton, como eu expliquei para vocês. Mas em termos de margem EBITDA e margem operacional, também foi muito melhor comparado com 2022. E a Saber? A Saber é rede de ensino de inglês e também materiais. Quando você pega aqui a receita líquida, cresceu 58%, chegando a 807 milhões de reais. A margem bruta caiu um pouquinho, de 43,5% para 43%. E a margem operacional ela caiu também um pouquinho, de 24,8% para 24,3%. Mas quando você pega em termos absolutos, o resultado operacional foi 54,9% maior e o EBITDA recorrente cresceu 74,8%, chegando a 175 milhões de reais, com uma margem EBITDA recorrente de 21,7%, maior do que os 19,6%. Então, para a gente resumir aqui, vocês já perceberam, né, que as três unidades de negócio ou tiveram todo o aumento de todas as margens operacionais, ou pelo menos nas margens operacionais finais, que são as mais importantes. Então, algumas com margem bruta um pouco menor, mas margem operacional e margem EBITDA bem melhor do que 2022. E os itens não recorrentes, pessoal? Itens não recorrentes foi uma das reclamações que os analistas fizeram quando eles estavam analisando os resultados da Cogna. Um dos principais ajustes que eles tiveram que fazer foi nessa operação que eu estou mostrando para vocês aqui, que ocorreu no dia 19 de julho de 2022. Vasta injeta 200 milhões de reais na EducBank, que ajuda as escolas a receber em dia.
Basicamente, o que aconteceu? A Educbank é uma empresa que ela garante a inadimplência do cliente para a instituição de ensino, ou seja, ela vai lá e deposita o valor, tem um take rate em relação a isso, e aí depois eles ficam com o risco de cobrar os pais ou os alunos para pagarem as suas mensalidades. Basicamente é isso, né? Então eles injetaram 200 milhões de reais numa participação de 45%. Beleza. O que aconteceu? Então vamos pegar aqui o quarto trimestre de 23, onde você teve um impacto negativo de itens não recorrentes de 19 milhões 363. Aí tem vários efeitos positivos e negativos. Qual que é o grosso do negativo? O grosso do negativo é M&A e expansão, 38 milhões de impacto negativo. O que é isso? Isso daqui é justamente a participação da Vasta na Educbank. Vamos ver? Impacto negativo na linha de M&A referente a uma participação minoritária de Vasta na Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais, de 45%, que registrou um write-off relacionado a um potencial alvo de M&A. Bom, basicamente, eles podem estar negociando uma nova rodada de investimento num valuation muito menor. Ou a Educbank está sendo vendida numa transação ali, também no valuation menor do que a Vasta pagou no dia 19 de julho de 2022. Então, isso daqui é um dos itens não recorrentes que o mercado reclamou que aconteceu aqui no quarto trimestre de 23 e no ano como um todo, né? Bom, e resultado financeiro, dado que a empresa está endividada? O resultado financeiro ele cresceu 1,8%, chegando a 1 bilhão e 5 milhões. Né? Só que as despesas financeiras caíram 7,8%. O que aconteceu é que a receita financeira caiu 30,6%. Então aqui o resultado financeiro ele ficou minimamente em linha com em 2022, né? E o índice de alavancagem, ele veio caindo consistentemente em 2023. No quarto trimestre de 22, eles estavam com uma dívida líquida de 3 bilhões 333, dívida líquida sobre EBITDA 2,1 vezes. E as proteções são em 3. E esse índice veio caindo, como eu estou mostrando aqui no gráfico, chegando a 1,83 no quarto trimestre de 23. Então, eles melhoraram bastante a geração de EBITDA da companhia e a dívida líquida foi caindo também com amortização de dívida e geração de caixa operacional. Então, esse índice aqui não vai trazer problemas para a Cogna a princípio em 2024. Então, se a gente for resumir tudo que a gente analisou aqui, né, só para corroborar o que eu falei para vocês no começo aqui do BTC News, em termos operacionais, foi bem. Tá? Então, a empresa ela melhorou suas margens operacionais, teve crescimento de receita e diminuição do seu nível de alavancagem. Então, por que raios a ação despencou tanto? Uma das coisas que eu já falei para vocês é que a expectativa de mercado era muito acima que o resultado reportado aqui no quarto trimestre e no ano de 2023 inteiro. Beleza, essa é a primeira. A segunda, pessoal, é expectativa futura. Por quê? Eu peguei uma reportagem do dia aqui, que foi do dia 21 de 3 de 2024. Receita líquida da Croton deve crescer um dígito em 2024, calcula Cogna. O que isso significa? Eles deram um guidance de crescimento de receita de um dígito, ou seja, pode chegar no máximo a 9,9% em relação a 2024. É uma perspectiva interessante, porque ela é conservadora, só que mostra que a empresa não vai ter um potencial de crescimento muito forte em 2024. Se você não tem expectativa de melhoria dos seus resultados futuros, os valuations são todos calculados com projeção do primeiro período futuro até o infinito, consequentemente, você não vai ter crescimento, o valuation ele vai ficar prejudicado. Basicamente é isso. Então, primeiro, informações que a própria empresa está divulgando para o mercado, que não vai ter muito crescimento em 2024. Essa é a primeira coisa. Realista, pé no chão, mas isso daqui faz com que o mercado financeiro não tenha aquelas expectativas que geralmente fazem os valuations da empresa subirem, às vezes sem sustentação. Outra coisa é o ROIC, né? Então, ó, eu estou pegando aqui, ó, o ROIC de 2023 ficou em 1,65. Ele veio melhorando bastante desde 2020, né? Eles tiveram um ROIC negativo de quase 10% aqui em 2020, aí ficou 0,23 em 2021, 0,75 em 2022 e agora 1,65. Então, o ROIC ele está subindo. A expectativa do mercado agora, em 2024, pelo menos nos olhos aqui dos analistas do BTG, é que seja um ROIC de 2,27. Mas a gente sabe,
ROIC, ele precisa ser acima do custo de capital para você ter expectativa de aumento de valor da empresa. Como o ROIC ele está abaixo do custo médio ponderado de capital, que hoje está em torno de uns 14%, então você vai ter destruição de valor futuro, tá, trazido a valor presente. E isso, obviamente, faz com que o ajuste da ação seja feito de forma imediata. Pá. Então, já tem duas coisas aqui a mais que a gente está na análise. Então, a primeira, uma expectativa de crescimento muito baixa. A segunda é a expectativa de geração de destruição de valor econômico no futuro, dado que o ROIC ele ainda está muito abaixo do custo de capital. E qual que é o terceiro? O terceiro é uma consequência dessa, é que vários bancos começaram a recomendar venda das ações da Cogna. E uma delas foi o BTG Pactual. Então tá aqui, ó. Ações da Cogna despencam 9% e BTG Pactual recomenda venda. Então, quando você pega que os resultados estão melhorando, só que a expectativa futura da companhia não é de maior agregação de valor. Então, isso faz com que exista uma reação negativa, principalmente depois da divulgação de resultado, mas pelo menos a operação está melhorando. Eu acho que essa queda ela foi muito acentuada, né? Quase 12% no dia. Talvez na sexta-feira, que é o dia que eu estou gravando, as ações se recuperem. Então vamos ver o que vai acontecer. Estou colocando aqui até uma previsão antes de ver como o mercado vai reagir. Mas eu acho que foi uma queda muito acentuada, vendo que existe uma tendência sensível tanto na parte de margens operacionais e geração de caixa operacional. Vamos ver. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.